Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Era uma Vez Brasil. Meu nome é Diego Leon e eu vou guiar você em mais uma jornada histórica. Vamos lá? Nesta aula de hoje, vamos debater sobre o tema 2 da produção de audiovisual. De que forma as transformações promovidas pela colonização portuguesa, intensificadas durante a presença da corte no Brasil, impactaram o modo de organização social e cultural dos povos indígenas originários do nosso país. E aí a primeira questão: por que não conseguimos responder a pergunta do projeto só com o apoio do livro didático? Está faltando uma memória ali, a memória oral dos grupos indígenas, e este é o tema da aula de hoje. Após as gerações da Escola dos Análises, a história cultural passou a dar mais razão à história oral. Entendeu-se que o relato oral, quando relacionado com a história oficial, traria mais riqueza ao conteúdo e solucionaria lacunas históricas que não foram documentadas. O relato oral, no entanto, sofre da imprecisão da memória, que é descomprometido com a veracidade dos fatos. Por isso, durante muito tempo, o relato oral não era considerado um documento histórico. Exatamente para evitar esse problema, os grupos indígenas e os povos tradicionais, em geral, imortalizaram seus feitos e seus conhecimentos em músicas. Podemos observar várias micro-histórias nos relatos contidos nas músicas. Em muitos povos, as toadas e cantos são a base da preservação de dialetos e línguas matrizes. Apesar do vocabulário brasileiro estar repleto de termos e objetos formulados em língua indígena, pouco se sabe identificar isso. Talvez porque o processo de marginalização territorial dos grupos étnicos tem impossibilitado a assimilação da língua a partir do convívio cotidiano com esses grupos, ou porque a língua oficial brasileira foi disseminada e elaborada a partir da língua colonial lusitânia. O desafio de nós historiadores é justamente preencher estes hiatos da história, e assim, pouco a pouco, poderíamos dar luz, por exemplo, à contribuição dos povos indígenas para os nossos hábitos cotidianos, enriquecendo a nossa história do presente. Mas já parou para pensar que a nossa Idade Média, ou mesmo a Idade Antiga do Brasil, é a base da ação indígena no tempo? Este resgate é ainda mais difícil entre os povos africanos, já que a sua literatura sagrada, de tanto ser perseguida, está imortalizada e preservada em cantos iorubá. Mas o acesso a esta tradução é o que os africanos chamam de awo, segredo, ou melhor traduzido, fundamento. É somente nesta literatura oral que podemos compreender a chegada do homem preto ao continente americano, a partir do homem africano. Logo, tudo que é escrito sobre a escravidão do Brasil ainda é uma visão branca a partir de registros de pessoas brancas sobre pessoas pretas. Mas isto é o tema de outra aula. Voltando. Vocês podem me perguntar por que eu estou fazendo tantas perguntas. A aula de hoje está organizada pela metodologia problematizadora. Sobre os vídeos disponibilizados, poderíamos fazer milhares de perguntas para construir o nosso aprendizado. Primeiro, vamos estabelecer aqui o nosso problema: a falta da memória dos povos tradicionais nos livros didáticos. E o que poderia ser feito? Melhoramento dos livros didáticos. Mas não podemos fazer isso agora. No entanto, recebemos várias memórias de povos tradicionais. Precisamos agora encaixar estas memórias nos livros. Uma memória que não está inserida numa sincronia histórica perde o contexto e a memória não tem aplicação histórica. Então, em primeiro plano, é preciso relacionar o vídeo com a história. Mas que história? Qual momento? Este é o nosso exercício de hoje. Olhem para o livro didático. Formule uma pergunta ao livro didático em que o conteúdo disponível no livro não responda. Por exemplo, o que ocorreu com os indígenas que não quiseram permanecer nas aldeias? Este é um exemplo de uma pergunta que o livro didático não responde. Em seguida, assista aos vídeos. Selecione o trecho ou uma frase que responde à sua pergunta. Compreendeu? A partir daí, você vai montar uma tabela. Faça uma tabela com as perguntas e, posteriormente, com os trechos das respostas. Nesse esquema, pergunta, trecho do vídeo. Quantas perguntas eu devo fazer, professor? Você pode fazer milhares, mas quero que você selecione apenas uma para trazer para a conferência, ok?
e é importante que você tenha perguntas para todos os vídeos apresentados. A base desse estudo é ação, reflexão, ação. Mas vocês só vão conseguir compreender melhor depois que concluírem a atividade e fizermos a conferência. Conto com a sua dedicação. Por fim, os depoimentos dos indígenas são as respostas. São as respostas que nunca tivemos sobre a nossa própria história. Estamos tendo a oportunidade de ouvir a história dos nossos heróis, que preservaram a terra onde nascemos, plantamos e colhemos. Quando estes heróis constituírem a base da identidade nacional, vamos trocar o nome dos nossos reis. Vamos compreender como a nossa civilização foi devastada em 1500 e substituir o olhar do colonizador da nossa escrita histórica. Esta aula de hoje é muito importante para a preservação do conhecimento tradicional. Por isso é importante que vocês façam a atividade e tenham bastante atenção. Vocês vão ter contato com os vídeos dos grupos originários que os alunos vão encontrar na etapa 2. Então se dediquem. Estou à disposição. Espero que tenha ajudado vocês e até a próxima aventura histórica.